dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos. E estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, o Jackson, como diretor de imagens. A Juliana nos acompanha como profa assistente. Vamos juntos aqui até às 9 horas da manhã. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Estamos falando de gestão corporativa inclusiva, ok? Que é muito importante dentro da ética interpessoal, né? E dessas relações aí que a gente precisa construir. Sempre experimentem ver tudo o que a gente está discutindo aqui e olhem no entorno de vocês. Como é que essa coisa funciona na escola de vocês? Como é que essa coisa funciona nas famílias de vocês? Nos grupos de amigos de vocês? De repente nos grupos ou nas igrejas que vocês frequentam? Entendem? Isso aqui é muito prático, tudo que a gente discute aqui é muito prático e muito fácil de observar. É só a gente literalmente ter a sensibilidade para... É a capacidade de reflexão. É refletir enquanto as coisas estão acontecendo. Pode botar o slide todo aí na tela, Jackson. Estou olhando aqui para o IPTV, Alagoinha, Bom Jesus, Caldeirão Grande, Campinas, Isaías Coelho, Jaicós, Jeromênia, João Costa, Júlio Borges, Padre Marcos, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena. São os polos que se conectam conosco aqui pelo chat do IPTV. Tem a Olívia, a Mariana, a Profa Safira, a Beatriz, né? O Alisson, a professora Antônia Machado, estão conectados conosco aqui através do YouTube. Vamos adiante, minha gente. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui para a gente continuar. Segregação significa separar, isolar socialmente ou espacialmente. São grupos alvos de preconceitos e que costumam ser segregados, costumam ser separados. Olhem eles aqui no outro slide aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Marca texto vermelho. Ó o exemplo da segregação aqui, ó. Deixa eu botar de verde. Ó o exemplo de segregação aqui. Você tem dois círculos, não é? O outro só amarelinho e a diversidade está separada, está segregada, ok? Então vejam, muitas vezes a segregação é institucionalizada, às vezes são as próprias políticas, às vezes são as leis que visam manter fora do foco a sociedade de indivíduos ou grupos considerados indesejáveis. Por exemplo, a concentração de moradores pobres em favelas e periferias é um exemplo de segregação que ocorre no meio urbano. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Volta para mim, Jackson. Em regiões onde o agronegócio ele é forte, tende a haver especulação imobiliária. Na cidade polo, você vai ter, no centro urbano, você vai ter imóveis sendo vendidos, alugados ou qualquer coisa parecida, mais caros. Você vai ter uma carestia imobiliária. Essa carestia imobiliária força quem é mais vulnerável do ponto de vista de renda ou quem tem menos renda disponível, força a sair cada vez mais do centro e ir para a periferia. Isso é um mecanismo, por exemplo, de segregação, de separação, ok? Um caso clássico de segregação na história da humanidade é um processo chamado de apartheid. Ele é escrito apartheid, né, que ocorreu lá na África, sobretudo na África do Sul, onde havia uma segregação. Era uma sociedade em que havia segregação lá dentro. Então, nos ônibus, não podia haver nos ônibus, tinha um ônibus só para transportar brancos e ônibus só para transportar negros, por exemplo. Isso é um exemplo de segregação. É tanto que
Isso acontecia por quê? Porque a Inglaterra havia colonizado lá a África do Sul. Então haviam os brancos estrangeiros ingleses e haviam os negros nativos da África do Sul. Só que havia essa segregação onde a parte mais rica era desfrutada pelos brancos, a parte periférica pelos negros. Quem tenta quebrar com essa lógica é o Nelson Mandela. Sugiro que vocês pesquisem depois aí no Google sobre a vida do Nelson Mandela. Essa grande liderança política negra lá da África, ele vai tentar quebrar o apartheid e fazer com que brancos e negros possam conviver no mesmo espaço, okay? Sem segregação, mas todo mundo junto e misturado. Ok, minha gente? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Jackson, por favor. Nelson Mandela é um grande político mundial. Mas aí isso, vejam, era uma segregação com base em critérios de raça, sacam? E aqui a gente já está falando de pobreza mesmo. Você tende a ter as pessoas segregadas ou separadas do ponto de vista de condições econômicas, né, e até sociais. Aí tem essa foto aqui. Olha que o apartheid é um regime de segregação racial que ocorreu na África do Sul, e isso entre os anos de 1948 e 94. Percebem isso? Né? Até 94. Para mim é extremamente recente, porque eu ainda me lembro assim, ou seja, eu já era de criança de adolescente aqui já em 94. Então, você já vê aqui o começo da adolescência, você já ainda havia essa coisa da segregação lá no apartheid. Por exemplo, eu tenho aí o povo de Jaicós, está conectado conosco. Aí em Jaicós, minha gente, volta aqui para mim, Jackson. Em Jaicós, não tinha um clube de festa só para os negros? E isso há muito tempo já há muito tempo. Mas havia uma relativa segregação social. Aí em Jaicós tinha os clubes de festa. Tinha um clube de festa para os brancos, mas também havia um clube de festas para os negros. Não tinha isso? Me confirmem aí, por favor. Pode ser que não tenha agora, mas há muitos anos atrás havia esse tipo de separação. Não é que havia uma proibição, mas a concentração existia. O clube dos negros, havia o clube dos brancos, onde as festas eram feitas mesmo. Lá em Jaicós, né? Câmbio, pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vejam, vamos adiante. Uma outra questão que deixa muito vulnerável, né, aqui para as mídias sociais, né, é a exclusão social. Ela designa o processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou grupos sociais em diversos âmbitos, né, da estrutura da sociedade, e que são formas de exclusão social, sacam? De forma... Opa, deixa eu olhar aqui, tem gente participando pelo chat. Bom dia, Campinas do Piauí. A Beatriz, né? Não, Beatriz, não, jamais. Beatriz, se você perceber, inclusive, em todas as aulas, quando a gente faz as questões em relação ao conteúdo, a gente já vai mastigando revisão todas as aulas, quando a gente vai mastigando na forma de questões sobre os conteúdos que a gente trabalha. Então, a gente já vai fazendo essas revisões ao longo do tempo, se você perceber. Então, em todos os slides, em todas as aulas que você for consultar, você já vai ver questões, aquilo ali já é um mapa, por exemplo, para fazer as provas.
Por exemplo, hoje, agora, né, agora já no comecinho da aula, eu já tratei de questões, por exemplo, da aula passada. Então, é exercício de fixação mesmo, de conteúdo, e que ajuda muito a gente na hora de reavivar os nossos conteúdos, tá bom? E a gente sempre tá puxando, né, conteúdo lá de trás e puxando para cá, porque é tudo muito integrado para a gente ficar com a memória mais ativa. E de forma nenhuma, você não é chata, viu? Pode ficar tranquila e relaxada, tá bom? Eu quero é que você esteja de fato assistindo a aula, interagindo, né, e prestando atenção. Isso é muito importante para mim, viu? Beatriz, o Alisson, Mariana, câmbio. Vejam, tem vários tipos de exclusão, minha gente. Nós temos aqui, deixa eu botar o amarelinho, a exclusão cultural e étnica, ó, é direcionada às minorias, às diferentes culturas, né? É quando você tem ali, por exemplo, preconceito em relação às religiões africanas, como o candomblé e a umbanda. Quando você tem preconceito em relação à cultura indígena, sacam? Quando você tem preconceitos em relação a um outro tipo de cultura, por exemplo, estrangeira, mas que exista aqui no Brasil. Então, vejam, isso tudo é exclusão cultural e exclusão étnica, tá bom? Pode haver, inclusive, essa exclusão, ela pode acontecer dentro do próprio país. Você vê ali uma região nordeste, você vê uma região sudeste, e pode haver essa exclusão, essa discriminação, por exemplo, na forma de exclusão social, de pessoas do sudeste no tratamento com nordestinos. De vez em quando a gente vê isso acontecendo. Pode ser quando brasileiros saem do Brasil, vão para o exterior e também são alvos dessa exclusão cultural e étnica. Ok? Câmbio. Vamos adiante. A exclusão econômica é determinada por pessoas, é direcionada para pessoas que têm rendas inferiores, a faixa mais vulnerável de renda no Brasil. Por exemplo, Beatriz, a gente olha o exemplo das mulheres lá que eu acabei de falar para vocês, lá da livraria. Vamos ter que viajar mais para longe, né? Que grande preconceito. Já vieram autoridades e sem nenhum tipo de constrangimento na televisão dizendo que tem muita doméstica viajando para a Disney. Como assim, Bial? Entende? E não pode, e se quiser e puder, não é para viajar, não é para conhecer o exterior, outro país, outra coisa parecida, entendem? Isso é de uma exclusão econômica grande. Também tem a exclusão etária, viu? Minha gente, tem gente que pensa que criança não é uma pessoa de direitos, viu? Tem gente que trata criança como se fosse, sei lá, um adereço, né? E idosos da mesma forma. É tanto que a gente precisa, às vezes, de lei para tentar disciplinar pessoas que não têm o menor respeito pelos idosos ou o menor respeito pelas crianças. Né? Sacam? Crianças são sujeitas de direitos, né? Precisam ter oportunidades, inclusive sociais, mas isso, por vezes, é completamente negado às crianças. Volta aqui para mim, Jackson. E quando mistura a exclusão econômica com social e tudo mais? Coloquem, deixa eu fazer um exercício aqui com vocês. Você já pensou numa criança que ela nasce dentro de uma boca de fumo? O pai da criança é traficante, a mãe da criança é traficante, a avó da criança é traficante, a grana que entra dentro de casa
ela é do tráfico. E essa criança, vejam, quais são as oportunidades econômicas e sociais que ela tem fora do tráfico? Entendem isso? Essa criança ela é quase que praticamente condenada do ponto de vista social a reproduzir todas as condições precárias, né, que ela tem ali dentro de casa, né, e que ela vai levar essa bagagem pesada ao longo de toda a vida dela, sacam? Ela vai ser vista, né, como a filha lá do fulano que trafica, como filha do fulano lá que trafica, entende? E a capacidade dessa criança de superar, de sair dessa condição, será que ela terá as condições necessárias para sair? Será que ela vai reproduzir tudo que ela está vivendo ali desde a barriga, desde a gestação? Entendem? Olha que coisa complicada. A pessoa já nasce com uma grave restrição de direitos e de condições. Entendem? Então, isso é complicado, sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. A gente não precisa, a gente não pode perder o nosso senso de humanidade, né? A nossa empatia, a nossa capacidade de reflexão sobre as coisas. Ok, vamos adiante. Josielma, bom dia, seja bem-vinda. Olha aqui essa chargezinha aqui. Tem uma idosa dizendo, eu queria fazer um empréstimo. E aí tem uma agente de crédito dizendo assim, como você quer fazer um empréstimo nessa idade? Não vai nem ter tempo para pagar. Este é um exemplo, né? Para pegar um empréstimo, para financiar, para quem já é muito idoso. E quando consegue ainda, quem pega a grana não é o idoso e aquela grana não é para melhorar a qualidade de vida. É para os aparentados, né, que estão vivendo com o idoso. Entendem? Ainda tem isso. Tem a exclusão de gênero. Na exclusão de gênero, ela é relativa às desigualdades que existem entre homens e mulheres. Por exemplo, quando você tem muito menos mulheres nos processos de tomada de decisão. E isso acaba gerando problemas, né? Quando o acesso a essas oportunidades deveriam ser igualitárias. Okay? E as mulheres sofrem muito com isso nesse cenário. Tá bom? Por questões de gênero. Tem gente que não contrata mulheres porque as mulheres podem engravidar, podem ter que se afastar do ambiente de trabalho durante a gestação, porque, entendem isso, tem empresas, tem corporações, tem organizações que ainda têm essa cultura extremamente machista, né? E que isso causa muito problema para muitas dificuldades para as mulheres. Ok, meninas? Câmbio. Maria das Graças Almeida, bom dia, Maria das Graças. Seja bem-vinda. Também temos aqui a exclusão comportamental. Ela direciona a exclusão, né, sobre comportamentos destrutivos. Por exemplo, uma pessoa que é dependente química, ela tem um comportamento autodestrutivo. Sacam? Uma pessoa que já fez, que tem ideação suicida, a pessoa que já tentou suicídio, minha gente, ela é vista com muita discriminação, pode ser alvo de exclusão, que se é uma pessoa vulnerável do ponto de vista da saúde mental, ela se torna mais ainda, entendem? E essa é uma questão que precisa ser botada na mesa. Volta aqui para mim, Jackson. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, por mais forte que você seja, nunca trave suas batalhas sozinho. Ou seja, sempre peça ajuda, não é?
sejam de familiares, sejam de amigos, ou até desconhecido, pode ajudar no momento de desespero. Então, por mais forte que você seja, nunca trave suas batalhas sozinhos. Entendem? Isso é importante. E aí eu falo isso, inclusive estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de alusão ao enfrentamento às altas taxas de suicídio, né? Que nós temos no estado do Piauí, proporcionalmente em Teresina, é muito alta, e em tempos de superação de pandemia, essa coisa precisa ser muito observada com muito cuidado. Okay? Porque é um exemplo de comportamento autodestrutivo e que pode ser alvo de exclusão comportamental. Pode ampliar o slide todo na tela, Jackson, por favor. A Maria das Graças está dizendo, mande um alô aí para os alunos da escola Tertuliano Brandão Filho. Maria, essa escola fica onde, por favor? A escola Tertuliano Brandão Filho, me diz aí. Valdilene, professor, não sei bem se as festas aqui na cidade de Jaicós ocorriam essa distinção de cor, mas eu tenho relatos de que as festas eram voltadas só para a elite. Eu não vivi nessa época. Pois é, Valdilene, ela é mais antiga. Era um tio meu que estava falando isso. Ele é de Picos, já bem idoso, está na casa dos 80. E quando ele ia para Jaicós para a festa, dizia lá ele que tinha o clube de festa só para os negros lá em Jaicós. Ok? E a exclusão patológica é um outro exemplo. Mas você vai ver, é a exclusão de pessoas relativas à doença. De repente, são as pessoas que têm HIV, AIDS, para quem tem, por exemplo, outro exemplo de exclusão patológica, são as pessoas que têm doenças, por exemplo, degenerativas, as pessoas que têm deficiência, né? Também são vítimas de exclusão patológica. Uma pessoa que tem problemas de saúde mental, como esquizofrenia, né? São pessoas que estão vulneráveis a esse tipo de exclusão patológica. A Maria está falando aqui, né? A escola Tertuliano Brandão Filho fica em Pedro II. Beleza, tranquilo, Maria, tamo junto. Pedão, quintou, Pedão. Pedão já está no sexto. Vamos adiante. A xenofobia. Aqui é a aversão aos estrangeiros, né? Quando internamente as pessoas têm aversão a quem vem de fora, tem preconceito. Tá? Isso se dá muito aí nos países e na movimentação de pessoas pelos países, pode acontecer isso. Também tem discriminação regional, eu cheguei até a tocar um pouco sobre isso aqui anteriormente. É a discriminação que ocorre pela não aceitação de pessoas dentro do mesmo país. É como se fosse uma xenofobia interna. É quando um cidadão de um estado ele é discriminado em outro. Então, entendem? Me lembro de, por exemplo, na construção de Brasília, os nordestinos que saíam daqui para ir trabalhar na construção de Brasília eram chamados de candangos, por exemplo. É um tipo de discriminação regional de fato, ok? E por aí vai. Tem gente, tem gente que chama os cabeça grande, né? O cearense, mas chama todo mundo daqui, do Nordeste, como se o Nordeste fosse só Ceará, sabe? Olha o tamanho da discriminação. Tu é cabeça chata. A pessoa não tá nem falando necessariamente do cearense. Tá falando do Nordeste todo, tipo, no Nordeste todo todo mundo é cabeça chata. Tem gente que pensa, né, que ali do Nordeste ali mais ao sul para cima é tudo igual, né? Acontece isso. Câmbio. Ana Miranda, bom dia, bom dia.
Asriel, Chamas, ele diz aqui que eu fui xenofóbico, até porque não tenho medo deles. Não entendi bem, Asriel. Ah, tá, tu tá dizendo aqui, é porque eu não vi a tua frase antes. Eu só não gosto de português e de argentino. Asriel, vamos lá. É, que a sua restrição por não gostar fique, por exemplo, no campo do futebol, das disputas de futebol. Do ponto de vista humanista, né, aí a gente não pode levar para o pessoal, saca? Câmbio. Mas vejam, e aí é uma coisa interessante, quando você coloca aqui, aí você já me puxou um outro tipo de discussão, né? E que está muito ligado às relações éticas e interpessoais, que é a relação entre torcedores de times, né? Volta aqui para mim, Jackson. Quando a gente vai olhar para torcidas de times, vejam, a coisa ela sai da medida, né? Ela sai da medida. A rivalidade não é apenas esportiva, ela se torna literalmente violenta. E tem um outro ponto, tem um jornalista aqui do Piauí esportivo, o nome dele é Dídimo de Castro, ele já é bem idoso. Talvez vocês não conheçam por isso, mas o Dídimo de Castro, ele escreveu um livro chamado O Gol Contra do Futebol. O que é que ele vai dizer lá no livro? É de que a mídia, né, a mídia esportiva, ela passa uma semana inteira antes de um clássico, ela passa estimulando ali a disputa entre os times. Vai ter uma guerra entre Flamengo e Fluminense, e bota imagens de guerra, de luta a semana inteira, entrevistando os jogadores, provocando o jogador em relação ao outro, os técnicos, criando aquele clima. A torcida vai assistindo e vai pegando aquele clima ali, aquela energia. Quando chega na hora do jogo, né, tá todo mundo ali pilhado, tanto jogadores como técnicos, como torcedores, aí a televisão quer pedir paz. É paz nos estádios. Aí quando começa a confusão, a briga generalizada, quebra-quebra, aí começam a penalizar, a jogar a culpa na torcida. E a torcida tem sua parcela enorme de culpa nisso. Mas a mídia também, quando faz essa abordagem que passa da disputa esportiva e torna o jogo uma arena de luta e de embate, aí ela também precisaria ser responsabilizada, porque acontece demais. Lá na Europa acontece demais. Você falou aí, eu lembrei, viu, Asriel? Eu lembrei lá na Inglaterra, lá a disputa, né, as torcidas organizadas, né, algumas elas são muito violentas, e quando vai... Olha a história lá da torcida, por exemplo, imitando um macaco para jogadores negros que são do time adversário. Entendem? Olha que coisa complicada do ponto de vista ético e das relações interpessoais. Isso não acontece só na Europa, isso acontece aqui também no Brasil. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Câmbio. Né? O Asriel também está falando aqui, né? Eles roubaram nosso ouro, o argentino é chato, né? Acontece. Asriel, não só o ouro, né? É a história da exploração, né? A Inglaterra explorou a Índia por muito tempo, né? Portugal vem explorar aqui o Brasil, a Espanha, os países aqui da América Central. De fato, houve muita injustiça e muita exploração. A história mostra bem isso que você fala lá no Pacto Colonial que se teve, onde as metrópoles exploravam as colônias.
sacam? E, de fato, ocorreram. Grande parte, volta aqui para mim, Jackson, grande parte, Asriel, grande parte da pobreza do mundo hoje, ela é reflexo ainda dessa exploração que as metrópoles fizeram em relação às suas colônias. Boa parte da pobreza africana de hoje é explicada porque a África toda foi fatiada pelas potências europeias no período das grandes navegações. Uma parte da África foi colonizada pela Inglaterra, outra pela França, outra por Portugal, outra pela Espanha, né? E grande parte da pobreza hoje africana ela vem daí. Tá? Mas que ao invés de tornarmos como raiva ou algo parecido com ódio, mas que tenhamos a consciência disso e usemos como aprendizado. Mas, de fato, são chagas que ficam abertas, e elas precisam ser literalmente administradas com inteligência emocional. Asriel, ok? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Jetkai. Buenos dias, professor. Buenos. Minha gente, vejam só. A gente também tem a intolerância religiosa, né? Tem muita relação com a liberdade de expressão, com o pensamento sobre a concepção de limites do indivíduo, a intolerância religiosa. Se você está num ambiente de intolerância religiosa, a pessoa fica até constrangida de professar a sua religião, porque ela tem medo da aversão, do preconceito, da exclusão, da discriminação. Entendem? Vejam, a pessoa ela não consegue viver plenamente o exercício da sua liberdade. Atenção, todas as formas de exclusão estão muito relacionadas aos aspectos culturais do país, da região e da sociedade. Né? Toda instituição precisa desenvolver políticas, né, de forma constante, é fundamental, né? Políticas de embate a isso. Entre essas políticas, a gente pode mencionar, se toda empresa ela puder, só um minuto, desenvolver e implantar uma governança corporativa e um código de normas e condutas, se toda organização incentivar políticas éticas na prática cotidiana, olha lá a história da multicultura. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue avançar. Tainá Nunes, bom dia. Tainá fala da Escola Tertuliano Brandão Filho, que, como disse a Maria, é lá de Pedro II. Seja bem-vinda, Tainá. Câmbio. Vamos adiante. Minha gente, a gestão corporativa, e aí já foi mencionado aqui anteriormente, ela não pode ficar só restrita a grandes empresas. Ela precisa ser aplicada em pequenas, médias e grandes empresas, em todos os setores, no agronegócio, na agropecuária, por exemplo, dentro de uma escola, numa loja comercial, numa fábrica, num escritório que presta serviços. A governança corporativa, ela não pode ficar alheia ao preconceito. Isso aqui é uma realidade da vida em sociedade, né? O preconceito, a discriminação, a segregação de pessoas, são uma realidade da vida em sociedade e precisam ser consideradas erradas, arbitrárias, né? E inferiores. Né? Por isso, discutiremos agora o princípio e os valores que geram uma gestão mais inclusiva dentro das organizações. Vejam só, políticas para a inclusão social. É algo muito relevante na gestão corporativa, e a ideia que é trabalhar essas duas virtudes aqui, a justiça e a equidade, que estão sempre muito conectadas. A justiça, as instituições, elas são justas quando
elas se organizam, elas se fundamentam por princípios morais. E quando elas não fazem uma distinção arbitrária entre as pessoas, né, na fixação de direitos e deveres individuais. Okay? Aí eu tenho uma organização com um clima mais ético, quando ela não faz distinção. Tanto faz se o Jackson é branco ou se eu seja negro, se eu sou da Umbanda ou se o Jackson é evangélico, se o Jackson é de São Paulo ou eu sou lá do Tocantins, não importa, né? Não pode haver, se na organização ela for orientada por princípios morais e que não faça distinções arbitrárias entre as pessoas. Isso aqui é importante, deixa eu destacar aqui em amarelo, né? Princípios morais e não fazer distinções arbitrárias entre as pessoas. Isso do ponto de vista de justiça, né? Quando a gente vai falar de equidade, aí a gente tem, né, consiste em adaptação da regra existente à situação concreta, né? Por exemplo, é o princípio da liberdade igual das pessoas, né, do princípio da oportunidade justa e o princípio da diferença. Olha uma coisa que é muito comum. Manda um salve para o José Lustosa em Bom Jesus, em BJ. Bom dia, bom dia. Olha aí, bom dia, Vitória. Câmbio, câmbio. Minha gente, olhem, por exemplo, vamos numa organização. Volte aqui para mim, Jackson. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Você trabalha num ambiente com pessoas diferentes. De repente você tem até pessoas que praticam religiões diferentes. Aí, nesse determinado local, você tem um espaço que direciona apenas para uma religião. Isso é complicado, porque aí você vai ter gente, de repente, você tem um muçulmano, você tem um judeu, e lá na organização você tem um espaço dedicado só para a religião cristã ou católica. Entendem? É delicado essas coisas. Qual é o procedimento mais adequado? É não ter nenhum espaço direcionado para nenhuma religião. A não ser que na empresa, nos seus códigos, nos seus valores ou alguma coisa parecida, esteja definindo, ela só recrute gente que é da mesma religião. Sacam? Aí você pelo menos teria uma regra clara sobre a coisa. Mas onde é que eu estou? Mas vejam como seria uma empresa já praticando uma certa segregação. Entendem? Então, onde é que eu quero chegar? É que a gente precisa olhar para esses detalhes dentro de uma organização, né? Os detalhes fazem toda a diferença em como a gente conduz as coisas. Ok? Inclusive para evitar conflitos. Os conflitos, às vezes, eles são gerados pela própria organização, né? Quando um olhar cuidadoso e atento consegue prevenir muitos conflitos desnecessários. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Jackson, por favor. Tainá, câmbio, câmbio, câmbio. Bom dia, bom dia. Juliane, bom dia, bom dia. Também está falando de Pedro II, a Juliane, né? Vamos lá. Políticas ainda para inclusão social. Tem até aqui o artigo 5º da Constituição Federal, né? Está aqui na lei. Ela diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, independente, né, de qualquer coisa. Então, a política de inclusão é algo muito relevante, né, nas políticas sociais dos governos e das instituições. Um primeiro ponto dessa inclusão aqui é a igualdade ou isonomia. O que é que isso quer dizer? No artigo 5º da Constituição, diz assim: todos são iguais perante a lei.
né? Como está dito aqui, né? Ó, todos são iguais perante a lei. Esse é o princípio da igualdade. A isonomia assegura a todas as pessoas que são iguais perante essa lei. Então, os iguais devem ser tratados de forma igual. Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades, ok? Os iguais devem ser tratados de forma igual. Não deve haver privilégio de um para o outro. Já os desiguais, eles devem ser tratados de forma desigual. Por que isso acontece de forma desigual em relação aos iguais? Vejam, quem é excluído não pode ser tratado, né? Ele tem uma série de necessidades que vão além de quem já está incorporado à sociedade, né? Você precisa, por exemplo, o estado do Piauí, se a gente for olhar economicamente, o estado do Piauí não pode ser tratado de forma igual ao estado de São Paulo. Eles são muito desiguais. Inclusive, o estado do Piauí precisa de mais ajuda, de mais suporte, para que a gente possa caminhar no sentido de reduzir nossas desigualdades em relação ao estado de São Paulo. Vocês já pensaram o estado do Piauí e São Paulo tratados de forma iguais? Você pode tratar de forma igual São Paulo e um outro grande estado do ponto de vista econômico. Mas em relação ao Piauí, percebam, a gente precisa de muito mais apoio, de muito mais ajuda para... Volta aqui para mim, Jackson. As pessoas sem deficiência precisam ser tratadas de forma igual. Agora, nessa relação entre uma pessoa com deficiência e as pessoas sem deficiência, dá para tratar igual? A pessoa com deficiência ela precisa de mais ajuda, ela precisa de mais recursos, né? E por isso ela precisa ser tratada de forma desigual. Mas do ponto de vista de ajudá-la a reduzir as desigualdades, as diferenças que ela tem em relação a uma pessoa que não tem deficiência, entendem? Esse é o ponto. É muito mais exigente. A gente tem escola que não quer aceitar crianças com deficiência, porque são crianças que exigem mais atenção do que crianças sem deficiência. Entendem? Esse é um ponto importante para a gente destacar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Por esse motivo, a legislação brasileira é diferente para os desiguais. Ok? Aí nós temos exemplos postos aqui. Vamos adiante. Por direitos sociais, a Constituição, no seu artigo 6º, ela vai falar de alimentação, de educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, a segurança. Isso tudo é direito. Todos nós somos sujeitos de direitos sociais, ok? Apesar da abrangência desses direitos, eles não são garantidos. Eles são colocados para todo mundo, mas eles não são garantidos para todo o povo que reside no Brasil. Isso gera desigualdades dentro do Brasil, desigualdades dentro da sociedade, das empresas, das escolas. Isso acontece. O crescimento da exclusão social no mundo, minha gente, torna governos incapazes de fazer a inclusão social das pessoas, principalmente os desempregados e as pessoas com subemprego. Então, essa realidade obriga que as empresas, que a sociedade civil organizada e as pessoas físicas possam contribuir com projetos de inclusão social. Meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos, isso aqui faz muito sentido para vocês, porque vejam, vocês estão fazendo curso técnico em serviços jurídicos. Então, independente da área que vocês venham a trabalhar, vocês estarão trabalhando com questões que envolvam direitos, responsabilidades, obrigações, sacam? E isso é fundamental.
Limitação de recursos e a exclusão social. Vejam só, tais exclusões, elas refletem toda a sociedade, inclusive nas empresas públicas, privadas, né? Porque elas estão dentro da sociedade. Então, é relevante que as empresas e o próprio terceiro setor, quando eu falo terceiro setor, povo de Bom Jesus, povo de Jaicó, de Jerumênia, de João Costa, de Júlio Borges, de Alagoinha, de Caldeirão Grande, eu estou falando aqui de ONGs, de fundações, de cooperativas. Então, vamos lá. É importante que essas organizações contemplem em suas normas de conduta, né, políticas que busquem evitar ou impedir comportamentos de segregação. As organizações precisam evitar ou impedir comportamentos de segregação. Por exemplo, uma escola, ok? Precisa evitar isso entre seus alunos, entre professores, os próprios funcionários da escola. É importante que tenham políticas claras de inclusão social e que incentivem projetos e ações inclusivas. Aqui em azul tem uma colocação de um cara, ele é um grande guru da administração americana, o nome dele é Peter Drucker, em que ele vai dizer, ele afirma que as instituições sem fins lucrativos, as ONGs, fundações, cooperativas, associações, terão de obter dinheiro adicional de que necessitam, principalmente de pessoas físicas, né, para ajudar nas suas tarefas, nos seus propósitos. A gente já chegou a tratar disso em outras aulas, né? Do código de conduta de uma empresa, de um escritório de direito, onde vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em serviços jurídicos. De repente é na escola, de repente é na igreja em que vocês frequentam, de repente, sacam? Então, é importante que exista a previsão de um código de conduta de forma inclusiva para as pessoas com deficiência. Então, as empresas devem prever em suas políticas internas a busca contínua pela acessibilidade e inclusão social e até punição para as discriminações. Isso precisa estar registrado, isso precisa estar documentado. É como se fosse assumir este compromisso. E um outro ponto é a participação direta ou indireta em projetos, né? Iniciativa privada, órgãos governamentais, terceiro setor. É importante que desenvolvam projetos de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não basta para a organização apenas olhar para a dimensão econômica, a viabilidade econômica. Aqui é um foco lá na história da justiça social. Toda empresa precisa operar, né, além da viabilidade econômica, com um olhar sobre a justiça social, bem como as questões ambientais que nós já tratamos em aulas anteriores. Mas aqui, nessa aula de hoje, tem um foco na linha da justiça social. Por isso, um clima humanizado é muito importante. Nós temos aqui, compreendida a base legal que assegura o pleno exercício dos direitos de todos os brasileiros, né? É uma gestão humanizada e inclusiva. O que a gente pode destacar como uma gestão humanizada? É a adaptação de processos de produção da empresa, às necessidades dos empregados, garantindo produtividade, esteja aliada a um ambiente que seja harmônico, de bem-estar, e que possa promover o bem-estar, a satisfação dos trabalhadores, dos estudantes, por exemplo. E aí, um ponto aqui merece atenção. A gestão humanizada nas empresas, ela não está ligada diretamente ao trabalhador com deficiência, não. Ela diz respeito à gestão humanizada, ela diz respeito ao bem-estar de todos os empregados. Óbvio que a pessoa com deficiência, ela não pode ser tratada igual, então ela precisa ter
um banheiro adaptado, específico, portas mais largas, ela precisa ter ali as barras de apoio, caso seja cadeirante, né? Ou seja, uma pessoa que use muletas, ok? Mas vem as outras acessibilidades. Aqui no canal, por exemplo, é a história lá dos intérpretes de Libras, né? É, por exemplo, você ter ferramentas digitais para os surdos, né? Ok? Para as pessoas cegas, né? Com deficiência visual e tudo mais. É o ambiente que reúna todos esses elementos. Essa gestão inclusiva, ela é a capacidade de dar forma à multiplicidade de características, né? A gente vive numa sociedade muito múltipla, muito diversa. Aqui no Brasil é assim, né? E isso precisa ser aceitado de forma natural em todos os ambientes. Então a inclusão ela é garantida de todos os grupos pertencentes à diversidade dentro do espaço de trabalho. Agora, grande parte das empresas ainda somente promove integração de funcionários. Ok? Aí tem novamente aqui, ó. Novamente eu tenho aqui os círculozinhos que são muito didáticos para a gente entender segregação, exclusão, integração e quando ocorre de fato a inclusão. Ok? Tudo bem? Câmbio. Vamos adiante. A gestão inclusiva deve estar em conformidade com as ações afirmativas promovidas pelo Estado. São criadas com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que eles são oprimidos pela dificuldade de acessar direitos e que sofrem com as sequelas de um passado de opressão. Aí eu me lembro aqui da fala do Asriel, né? Asriel, quando você fala aqui, ó, é que anteriormente, né, nós tivemos grupos, deixa eu mudar aqui a cor, nós tivemos grupos, né, da sociedade que são oprimidos e que sofrem as sequelas do passado de opressão, ok? Então, que ao invés de a gente ter raiva, mas que a gente transforme isso em energia em força para a gente trabalhar a favor do senso de justiça. Aí eu converto o ódio e a raiva em ação para transformar aquela condição que fere, que exclui e que segrega. Ok, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Asriel. Aqui tem algumas ações que são afirmativas no sentido de se confrontar, né, esse tipo de coisa, né? A segregação, a discriminação, a exclusão. Né? Por exemplo, são ações públicas ou privadas, e a ideia das ações afirmativas é corrigir desigualdades sociais, visando a compensação de desvantagens criadas e reproduzidas socialmente. Por exemplo, quando o Magazine Luiza abre seleção focada apenas em recrutar jovens negros para trabalhar na empresa, é uma ação afirmativa. Tá olhando para a empresa, está tentando fazer sua parte no sentido de corrigir uma desigualdade social grande, nesse caso racial, ok? E aí é meio doido, né, minha gente? Eram 22 mil pessoas disputando 9 vagas para trabalhar na Magazine Luiza. E as 9 pessoas recrutadas, todas eram negras, ok? E aí vieram várias críticas à Magazine Luiza, porque ela estava direcionando do ponto de vista de cotas, e ela dobrou a aposta, né? E abriu outros processos de seleção apenas focados para o público negro. Então, as ações afirmativas, elas buscam combater
as discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta. Quando a gente fala de casta, a gente está falando aqui de condição social, ok? É curioso isso. Na Índia havia o sistema de castas e elas não se misturavam. Né? Você tinha a casta mais pura, intermediárias, e vocês tinham inclusive, a gente tinha inclusive a casta de pessoas que são consideradas impuras, são chamados os Dalits até, e tinha tudo isso. Esse sistema de castas, inclusive, formalmente ele não está mais em vigor na Índia, mas havia, e era um traço cultural. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Os sistemas de cotas raciais que foram implementados em concursos e na entrada das universidades brasileiras é um exemplo de política afirmativa que visa corrigir desigualdades que fazem parte aí da história brasileira. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Nós vivemos uma sociedade muito desigual. E tem uma frase muito massa de um jornalista, cronista, escritor, que é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem uma frase que ela diz assim, eu gosto muito. Ela diz assim, subdesenvolvimento não se improvisa. É uma construção de séculos. Então, a desigualdade brasileira não é de agora, ela é de séculos. E ela precisa ser combatida. Aí entra aquela questão. Mas eu não sou responsável por... Não foi eu que fiz. Não foi eu que fiz. Não foi eu que construí essa desigualdade. Ok. Nós não construímos essas desigualdades de hoje. Não foram construídas por nós diretamente. Mas nós somos responsáveis pela mudança. Ok? Para corrigir as gerações passadas. Bem, quem é que quer assumir essa responsabilidade? Essa é a questão. Me lembrei do tio Ben lá do Homem-Aranha. Acompanhado de um grande poder, vem sempre grandes responsabilidades. Não é? Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela? Jackson, por favor. Então, mais exemplos aqui. A cota de negros e índios e pessoas de baixa renda nas universidades é uma política afirmativa. Agora, tem quem seja contra, sacam? É quem quer que a situação continue do jeito que está, de privilégios e acessos concentrados a uma minoria. Quando há cotas de contratação de pessoas com deficiência nas empresas, visa nesse sentido. Por exemplo, o seguro-desemprego. Quando você está desempregado, você recebe parcelas durante um determinado período, como forma de tentar amenizar o impacto da quebra na renda. Isso aqui é focado para pessoas desempregadas. A licença gestante sem prejuízos ao seu emprego e salário e com a duração de 120 dias. Estão querendo também incorporar isso para os pais por mais tempo. Minha gente, tem países que discutem, volta aqui para mim, Jackson, uma licença maternidade de até 2 anos, porque são os anos que são fundamentais no desenvolvimento de uma criança. Quanto mais a mãe estiver perto, melhor. Só que essa é uma pauta para uma mentalidade muito mais desenvolvida do ponto de vista de sociedade do que a que a gente tem agora. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. E a licença paternidade. Então, no tópico ações afirmativas, a gente vai discutir mais essa questão. Tá bom? Estou olhando para o relógio agora, são exatamente 9 horas. Gente, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.